Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alexandre. Bora para mais um vídeo do canal. Hoje vou trazer um conteúdo bem técnico que eu gosto de passar para vocês. Pode ser que o vídeo fique longo, mas esse é o modus operandi do canal, né? Quem segue meu canal aí sabe que há algum tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui em relação à utilização do framework MediaPipe, né? Que é um framework voltado a processamento de imagens, principalmente para dispositivos embarcados e dispositivos com menor processamento, como Raspberry Pi, mobile, Android, essas coisas do tipo, né? Eu estava dando uma olhada aqui no MediaPipe Studio, inclusive esse é um site muito bom da documentação, que você consegue fazer ali o preview de como funcionaria, né? O que que a gente vai fazer hoje? Eu queria fazer essa integração desse MediaPipe, que a gente já fez utilizando o Python, né? Eu queria fazendo agora num dispositivo embarcado, e aí eu queria fazer ele utilizando o framework Flutter, né? Existe até uma biblioteca já pronta para o Flutter, né, do MediaPipe, mas ela está muito antiga, né, e ela nem é oficial do Google. Foi um cara que fez aí e ela está sem atualização há mais de 2 anos, então nem compensa fazer isso. Eu sei que o Google tem uma outra lib, que é o Google ML Kit, que ele utiliza o MediaPipe e ele também utiliza o TensorFlow por baixo dos panos. O MediaPipe, por padrão, ele já utiliza o TensorFlow também, né? Mas, o que que acontece? O que que a gente está procurando aqui é o Landmark Detection, né? E por incrível que pareça, não foi implementado essa funcionalidade do MediaPipe no Flutter, né? A gente vai criar a implementação nativa do MediaPipe no Kotlin, ou seja, no Android nativo, e depois disso a gente vai fazer a integração dessa leitura com o Flutter utilizando as técnicas de Method Channel, né? Então é isso, para não delongar muito, vamos para o código, né? Que é o que importa. Projeto Flutter comum, né? Não tem nada de especial aqui no código. O load aqui, ó, se você ver, ele só vai carregar a imagem, ele não faz nada. E salva numa variável aqui que a gente do tipo xfile, né? Isso é basicamente a representação da imagem numa classe de file, né? Então é basicamente isso. Beleza. Como eu falei, a gente vai implementar parte do MediaPipe do lado do Kotlin, né? Do lado do nativo. Então a gente não vai mexer no Flutter por enquanto. A gente vai mexer dentro da pastazinha do Android e aqui na classe de MActivity, né? Como a gente vai mexer no Kotlin, o VS Code ele não tem uma integração nativa com o Kotlin. Para a gente programar no Kotlin, a gente vai utilizar o Android Studio. O que, que eu fiz aqui no Android Studio? Eu simplesmente abri o projeto Android. Então, eu não é um projeto Flutter. Então, aqui só está apontando para aquela pastazinha do Android. Lá na documentação, deixa eu ver se eu abro aqui ela de novo. A gente até tem aqui a utilização, como utiliza o Landmark Detection, né, no Android. Então a gente tem um guia aqui de como utilizar isso, tem até um exemplo do GitHub, mas a gente vai fazer de um pouco mais simples, né, porque eles fazem um pouco mais rebuscado e tal, então eles utilizam bem mais implementações dessa API, né. Então, basicamente a gente vai implementar esse método aqui do lado do Kotlin, vai obter a imagem do lado do Flutter, vai transformar ela numa array de bytes e depois a gente vai ler ela no Kotlin, processar ela no Kotlin e cuspir de volta um array de bytes para o Flutter. O Flutter vai converter de volta para uma imagem e vai pintar em tela. Antes da gente mexer aqui no código Kotlin mesmo, propriamente dito, a gente precisa fazer algumas configurações aqui no BitGradle, né? Uma coisa é que lá na própria documentação fala aqui é que você precisa baixar um arquivo pré-treinado, né, que ele é basicamente um modelo que foi treinado pelo TensorFlow e importar ele dentro do seu projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui aonde que ele aponta por aqui. Essa variável aqui, mpland_task, ela é basicamente um arquivo que é disponibilizado no próprio GitHub do, 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 do Google, né? E aí você consegue baixar vários modelos. Então a gente vai utilizar, vai baixar esse modelo aqui através do BuildGradle, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai, primeira coisa aqui dentro do app a gente vai criar um novo arquivo aqui do tipo Gradle, né? Então a gente pode dar qualquer nome para ele, vamos chamar ele de download task.gradle, né? Então como ele vai ser importado dentro do Gradle, ele tem que ser um ponto .gradle. Daí a gente vai
fazer uma função que vai baixar lá de dentro do GitHub do storage do MediaPipe, o modelo já treinado, vai salvar ele no asset do projeto, né? Na parte dos assets, vai chamar ele de task de hand landmark task e vai dar um override falso. Por quê? Porque toda vez que ele buildar, ele pode baixar novamente o projeto. Então a gente coloca ele aqui uma dependência, né, do pré-build. Então toda vez que o pré-build rodar, ele vai baixar, ele vai executar essa função aqui. E aí a gente importa ele lá no build.gradle, né? Como que a gente vai importar ele? Lá embaixo, a gente vai especificar aqui no nosso projeto o diretório do asset, né? Apontando lá para o src main assets, que é onde esse cara está salvando. E o nome do arquivo que a gente deu lá, que é o tasks.gradle, né? Beleza. Para baixar o modelo, a gente precisa disso. A gente precisa também de um plugin, que é o plugin que é responsável por baixar fazer o cliente de download, né? O nome do plugin é esse aqui. A gente pode pôr ele aqui. E por fim, a gente implementa a classe do MediaPipe, né? Dentro do BuildGradle, né? Então, essa dependência é uma dependência do nosso projeto nativo. Então, como é no Android, a gente está implementando aqui no Gradle. Se fosse no iOS, a gente precisaria implementar isso lá do lado do Swift lá também. Então, basicamente, a gente pegou a última versão aqui, a mais atual, né, do MediaPipe, especificou os arquivos aqui de Gradle e vamos dar um sync aqui para ele syncar tudo e ficar tudo bonitinho, né? Se a gente tentar importar agora as bibliotecas do MediaPipe, vai funcionar, porque agora a gente já baixou a dependência no Gradle, né? Então ela já está aqui no nosso nativo, então a gente consegue já utilizar o MediaPipe do lado do nativo, né? Aí beleza, agora a gente vai escrever um pouco de códigos Kotlin, né? Eu não sou programador o Kotlin, né, nativo, eu não manjo muito do Kotlin, mas o básico aqui a gente consegue desenrolar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente precisa utilizar, a gente vai comunicar o nativo com o Flutter através do método channel, né? Como que a gente faz isso? A gente faz, como ele está estendendo aqui o Flutter Activity, ele já tem uma classe pronta para isso, que o nome dela é Configure Flutter Engine, papapá, bonito. Esse override aqui, ele já é deixa eu fechar aqui um pouco mais. Ele já é uma classe implementada da que está sendo estendida pelo Flutter, né? Então, através desse cara, a gente consegue fazer a nossa comunicação. A gente precisa dar um nome para esse canal, então vamos chamar ele aqui de ele pode ser privado, né? Porque eu não vou utilizar em em nenhum outro lugar. Eu vou dar um nome qualquer, então pode ser Flutter MediaPipe, mas não importa para a gente no momento. E aí aqui no nosso channel, como a gente criou a variável, eu vou chamar aqui o set method channel call handler, né? Ele é responsável por chamar o, o método, por ficar ouvindo, né, o método que vai ser chamado lá do lado do Flutter e pegar o processamento e mandar de volta lá pro Flutter, né? Eu vou receber dois parâmetros, né, que é o call e o result, e vou implementar tudo que a gente precisar aqui do nosso lado. No momento eu vou dar só um result pronto no implemented para não dar erro, né? Então, beleza. Então aqui, nesse pedaço aqui, é onde a gente vai pegar nossa imagem e devolver para o Flutter. Beleza, aqui a gente vai acontecer nosso processamento. É, no momento a gente precisa mexer nisso, que a gente precisa configurar aqui o MediaPipe. Tem bastante coisa para a gente configurar aqui no lado do MediaPipe, né? Show de bola, a gente precisa fazer o setup do MediaPipe, né? Então a gente precisa definir algumas coisas aqui. Eu vou criar um método aqui, chamar ele setup hand landmark.
Beleza, o que a gente vai fazer aqui dentro do setup? A gente precisa configurar algumas coisas aqui. A gente vai criar uma variável aqui, vamos chamar ela de base option builder. Ela vai ser um base options.builder e aí tem que se atentar que ele está vindo lá do MediaPiper, porque o Kotlin pode ser que ele tenha libs que tem o mesmo nome, né? Então vale ficar atento nisso. Daí a gente vai aqui no Base Build a gente vai setar algumas coisas, né? Esse primeiro set delegate aqui é o tipo de processamento que a gente precisa fazer, né? A maioria dos devices Android hoje ele já vem com a GPU embutida. Então, a não ser que você tenha um device muito antigo e aí ele já entraria em conflito com a API 24 do Android, ele não vai ter uma GPU. A não ser que você esteja implementando para Raspberry Pi, essas coisas do tipo, aí você delegaria isso para CPU e não para GPU. Mas como a gente está num celular, a gente vai utilizar a GPU, até por ser mais performático. Beleza, setou a GPU, a gente vai setar também o modelo, o caminho lá do modelo, né? Model Asset Path. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uns atributos globais aqui no Kotlin. A gente pode criar utilizando o Companion Object, né? E aí a gente dá um nome aqui de private const all. Estou pegando aqui do nome que eu botei exatamente o mesmo nome do arquivo que a gente baixou lá. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, lá no arquivo que a gente configurou, a gente vai pegar o, não é esse, é esse aqui, ó. Esse mesmo nome do arquivo aqui, que é o que veio lá do download, a gente vai utilizar ele. Definir ela aqui, o caminho do modelo que a gente baixou, né? O modelo está treinado para encontrar os pontos da mão, né? Então, vamos criar outra variável chamada base options, só base options, né? E aí a gente vai chamar o base option builder.build, criar uma variável aqui chamada options builder, e aí a gente vai chamar aqui a classe hand landmark options, essa aqui mesmo, e vai chamar o builder. Aí vamos quebrando aqui para ficar mais bonitinho, né? Aí beleza, primeira configuração que a gente vai fazer é o ponto set base options, que a gente acabou de configurar ali, base options. Depois vamos configurar vamos configurar o set min tracking confidence, min tracking confidence. Ó, por padrão, eu não precisaria configurar essas coisas aqui. Se a gente voltar lá nas configurações aqui, basicamente a gente está configurando isso aqui, ó. Então, elas já vêm com alguns valores por default, mas como a gente vai setar um modo só para a imagem, é bom a gente deixar ela específica para a imagem. Então, a gente opta por setar essas variáveis aqui. Beleza, você tem aqui o min hand detection confidence, o tracking confidence, o min hand presence configs, o número de mãos e o modo, né? Como a gente vai detectar apenas imagem, vamos deixar setado aqui o run mode para image, né? Se a gente tivesse que detectar imagem ou vídeo ou live stream, a gente mudaria aqui para outros modos, né? Então a gente dá aqui, ó, tem o live stream, o vídeo e o image. Então a gente está com essas variáveis aqui nos valores padrões que já estão lá na documentação. Ele não fez nada a mais aqui, a não ser configurar isso. A gente vai criar uma outra val aqui chamada options, vou chamar ela de options, beleza. O que ela vai receber? Ela vai receber esse options builder aqui, ponto builder, ponto. E aí a gente vai, beleza, a gente meio que configurou já o setup principal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar esse cara quando a classe do main activity for executada primeira, quando ela for instanciada, ou seja, quando o Flutter já rodar, a gente faz o setup. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável aqui, private vol, aí ela vai se chamar hand land marker, beleza. Ela vai ser do tipo, vamos dar um tipo para ela aqui, do tipo handLandMark. Ela vai ser opcional e a gente inicia ela como null. Beleza.
Aí que momento a gente vai setar ela? Quando o setup for chamada, né? Então a gente vai chamar aqui o handLandMarker ponto create from options. Não, esse aqui handLandMarker ponto create from options, tá aqui. E aí a gente passa nossas options aqui. Então beleza. O que está errado aqui? Ah, tá. A gente precisa passar o contexto. Beleza, o setup está pronto. Quando é que a gente vai chamar o setup? No Android, no Kotlin, no Java, independente de lugar que for, a gente tem o ciclo de vida do app, né? Então a gente tem o ciclo de vida de quando a classe é criada. E aqui no Android, quem é programador Android sabe que é no onCreate, né? Então quando o onCreate rodar, a gente faz o setup do landmark. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se está funcionando, né? Para ver se não quebrou nada lá no Flutter. Então eu vou rodar lá o Flutter, beleza? Vamos lá no Flutter. Ele está rodando aqui já. Então eu vou dar um refresh. Se a gente tiver implementado alguma coisa errada, ele vai quebrar, né? Na verdade eu vou parar. Eu vou rodar de novo. Se a gente implementou alguma coisa errada aqui no MainActivity, ele vai quebrar, né? Porque ele não consegue buildar por algum motivo que a gente tenha feito aqui. Então, e aí a gente consegue já ver se ele vai conseguir baixar o modelo, né? O modelo vai baixar certinho. Então vamos rodar de novo. Vamos esperar aqui no Flutter, ele vai rodar o pré-build do Gradle. O Gradle vai tentar baixar o modelo, vai salvar nos AST, vai setar na variável global ali no Project Assertdir. Vai subir o MainActivity vai fazer o setup do MediaPipe, se não lançar nenhuma exceção, ele vai rodar o Flutter normalmente. Ó, beleza, o app subiu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Gradle rodou normal, ele rodou os scripts normais. O MainActivity também funcionou, então o setup funcionou, no onCreate não lançou nenhuma exceção. Se lançasse uma exceção, ele não iniciaria, né? A gente não tratou a exceção, então ele quebraria lá no MainActivity. Então, essa configuração aqui está funcionando, e como a gente não implementou nada no método channel, não vai quebrar nada. Então, beleza. Nossa configuração aqui do Android funcionou. Agora vamos ver se o Gradle. Eu já sei que o Gradle funcionou porque eu estou vendo que tem uma pastazinha assets aqui agora. E se a gente olhar dentro da pasta asset, tem um arquivo agora de handLandMark. Então esse aqui é o arquivo que está pré-treinado pelo TensorFlow, que o MediaPipe vai utilizar para fazer o rastreamento dos pontos e das linhas, né? Beleza, a gente precisa receber a imagem lá do Flutter, né? Como eu falei, a gente vai receber ela aqui pelo método channel. Ele vai vir aqui dentro dessa call. Então vamos fazer aqui. A gente vai definir um nome para o nosso channel, né? Porque esse cara aqui ele pode ser chamado por vários canais, então ele é basicamente o ponto de entrada. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer um if aqui e vamos chamar o seguinte: call.method, que é basicamente o nome que a gente vai dar lá no Flutter. Então eu vou dar um nome qualquer, vou chamar de handMarker, beleza? E aí nosso processamento vai acontecer aqui dentro. Então eu vou fazer um else aqui. E aí quando não for nossa implementação, ele cai no else e não implementa nada. A gente vai obter agora a imagem vinda do Flutter, né? Como que a gente vai receber essa imagem? Como a tipagem do Flutter e do Kotlin pode dar problema, eles não batem tão certo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar um array de bytes, a gente vai converter a imagem no array de bytes lá no Flutter, mandar ela pro Kotlin, o array de bytes, e aí a gente consegue do array de bytes converter para um bitmap, que é o que a gente precisa aqui no Kotlin, né? Então vamos fazer o seguinte, é, vamos chamar aqui vamos criar uma variável aqui, ó, val chamada bytes, e a gente vai pegar aqui do call.argument, ou seja, todos os argumentos que a gente mandar lá do Flutter para cá, a gente converte ela faz o alias, o cast, né, para onde a gente quiser. Como que a gente vai mandar ela? A gente vai mandar ela num map, né? Porque a gente sabe que o map ele é igual, então vai ser tipo assim, ó. A gente vai ter lá uma chave do tipo bytes
e aí um valor que é o nosso array de bytes. Então esse formato, esse tipo aqui, ele tem no Flutter, tanto no Flutter quanto no Kotlin. Então a gente consegue fazer o alias dele tranquilamente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o nosso argumento vai ser um as, aí do tipo map, né? E aí é, eu poderia dar um string um tipo dynamic aqui na verdade é um string, é um asterisco. A gente poderia ficar assim. Aí eu diria que a chave é um string e o valor é qualquer coisa, mas eu posso fazer assim, que aí eu digo que a chave também é qualquer coisa e o valor também é qualquer coisa, porque um map ele é basicamente isso. Então eu vou nem chamar de bytes, eu vou chamar ele de data. Então a gente tem aqui nosso data e a gente vai receber o byte assim. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um método que o converte a imagem para bitmap, né? Então vamos chamar ela aqui fun convert bytes to bitmap. E aí a gente vai retornar um tipo bitmap, né? Bitmap. E a gente vai fazer o seguinte, a gente recebe o que? A gente vai receber uma array de bytes, né? Que é basicamente, vou chamar ele de bytes. E ele é basicamente isso aqui, ó. Byte array. Isso aqui é o array de bytes que no Kotlin ele representa lá a lista de bytes no Flutter, né? Como é que eu vou converter isso? Eu vou criar uma variável aqui chamada bitmap. E aí eu vou chamar o bitmap.factory bitmap.factory.decode byte array. Vou passar os bytes, 0 e o tamanho dos bytes. Beleza. O offset é a posição de onde começa os bytes da imagem. Então é 0 para qualquer um dos dois lados, tanto x quanto y. E aí eu preciso, na verdade, eu não vou converter isso para bitmap, eu vou converter isso para MP-Image. Esse aqui é o formato de imagem que o MediaPipe usa. Então a gente precisa converter o bitmap para esse cara aqui. Como que a gente vai fazer isso? Faz assim, ó, MP-Image, vou chamar de bitmap image builder. E aí eu vou passar aqui o bitmap.builder. Esse cara aqui, ele é do MediaPipe, né? Então, aqui, ó. Então ele já espera uma imagem do tipo bitmap do Kotlin e ele já retorna um MP-Image. Show? E aí a gente só retorna esse cara aqui, MP-Image. Vou criar um outro método aqui, fun, chamar ele de detect, e é onde a gente vai executar realmente o landmark, né? Chamar land and landmarkers. E a gente vai receber o que? A gente vai receber um MP-Image, né? Do tipo MP-Image. E a gente vai retornar. Eu vou deixar sem retorno por enquanto aqui, porque a gente vai saber o que a gente vai retornar agora. Beleza, a gente precisa fazer o que? Deixa eu pensar. A gente precisa não só do array de imagem, a gente precisa dos tamanhos do que a gente quer fazer, que a gente quer definir o processamento da imagem, né? Então, como a gente tem um bytes aqui, a gente poderia pegar o bitmap.width e o .height, mas aí a gente precisaria fazer com que a visualização da imagem do lado do Flutter fosse do mesmo tamanho que a imagem que a gente está passando. E não é isso que a gente quer. A gente quer definir um tamanho qualquer lá do lado do Flutter. E aí o cálculo tem que ser de acordo com esse tamanho, né? Basicamente, para a gente detectar a lista de landmarks é bem simples, né? A gente só precisaria chamar lá nosso landmark que está lá em cima, dar um detect, né? E aí a gente passa, aí como ele é opcional, precisa botar aqui. A gente passa o nosso MP-Image, chama aqui o ponto. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o else, que é para cada landmark que a gente fizer, a gente ele é um, vou chamar de landmark, não, vou chamar aqui de landmarker, marker, que é basicamente o atributo, né? O item, né? Por cada um da lista de landmark que ele vai passar. E aí eu retorno o list of landmark. Porque esse landmark aqui,
ele já é um result, né? Chamar ele de result. Deixa eu botar ele lá em cima, que ele tá aqui. Esse cara tá dando erro, por quê? Porque nosso método não retorna, não tá esperando retornar nada. Então ele precisa retornar o quê? Uma lista de landmark result, que é o que a gente está retornando ali do for each ali das detecções, né? Landmark result aqui. Retornar a lista disso. E ela pode ser opcional, porque esse cara aqui ele é opcional, esse cara pode não retornar nada. Então, se ele não retornar aqui, ele retorna null aqui. Beleza, aqui basicamente ele já está detectando os pontos, os landmarks que a gente precisa. Esses landmark results aqui, eles têm as informações de pontos e de linhas que a gente precisa encontrar, né? Então a gente precisa converter esses caras para uma lista de inteiros, de floats, né? Que lá no Flutter ele não entende isso aqui, né? A gente não tem essa classe lá. A gente até poderia mapear ela lá do lado do Flutter, mas ia dar muito trabalho. Então a gente precisa de uma lista de pontos e uma lista de linhas. E aí a gente pinta ela lá do lado do Flutter. Aqui no Kotlin tem uma parada muito da hora que é o Data Structure, né? Data Class. Essa classe não é uma. É como se fosse uma classe abstrata, só que ela só funciona dentro do. Chamar de Result Points, né? Ela só funciona dentro da nossa classe aqui, então basicamente ela é uma interface, como se fosse. Eu vou chamar ela de. Chamar aqui um atributo de points. O que esses points vai ser? Vai ser uma lista de quê? De lista de quê? De float. Porque esse pontos aqui, ele vai ser basicamente isso aqui, ó 0.1, 0.2, 0. Alguma coisa. Essa aqui é basicamente os pontos onde a gente pinta, onde a gente pinta na imagem, né, na mão. Então é uma lista de lista, né? Beleza. E vai ser isso. Um outro atributo que a gente vai fazer é vou chamar de lines, dois pontos. E aí esse vai ser uma lista de lista de lista de float. Beleza. Então, para os pontos, a gente tem uma lista de lista. E as linhas, a gente tem uma lista de lista de lista. Porque a linha, a gente precisa do ponto A para o ponto B e da primeira linha e o ponto A e o ponto B da segunda linha. E aí a gente liga uma linha à outra. Então a gente precisa desse tipo de lista aqui. E aí a gente vai mapear ele aqui dentro do nosso com o resultado desse cara. Vamos criar uma outra função aqui, vamos chamar ela de map points. Deixa eu ver aqui. Map points and lines. Então, beleza. Aí ele vai retornar o que? Ele vai retornar aquela nossa classe ali que a gente criou. Como que a gente vai mapear esse cara, mano? Ah, beleza. A gente vai mapear ele da seguinte forma: a gente vai percorrer por cada um dos nossos resultados ali. Então a gente já vai precisar receber ele aqui. Então vou chamar de results. Vai passear por cada um dele. Então a gente vai precisar já pode fazer aqui um no safetyzão bem maroto aqui, igual a nulo return nulo. Beleza. Aqui opcional. Então vou fazer um for percorrendo por cada um dos resultados. Chamar ele aqui de endMark. Aí eu faço aqui um dos results. Beleza. Aí, dentro desse cara, ele é uma outra lista de outros landmarks. Então a gente vai fazer um outro for. Aí esse eu vou chamar de landmarks. Beleza. E aí eu vou passar por cada um dos landmarks, ponto landmarks. Agora eu tenho os landmarks, que é as linhas, as marcações dos pontos, né? Vai criar uma variável aqui do tipo points, ou nome points.
e ela vai ser uma mutable list. E aí ela vai ser do tipo list de list. Não, list de list não. List de float, porque a mutable list já é uma lista. Então aqui é uma lista de float, que é basicamente esse cara aqui. Porque se a gente só especificar ela aqui, ela é imutável, né? A gente não consegue dar put nela, né? Então, para a gente fazer uma mutável tem que ser assim. Beleza, eu vou percorrer também os landmarks. Então, eu vou chamar ele de normalize. E aí eu vou normalizar cada um dos landmarks. Eu vou dar um points. Opa, points. Eu acho que eu botei o nome errado. Beleza, points. Ponto. Agora eu consigo dar o add, né? Então, e ele é uma lista, então eu preciso dar um list of, né? Poderia só passar aqui, ó, só normalize landmark, opa, normalize landmark.x e normalize landmark.y, que é basicamente as posições dos pontos, né? Que é onde a gente vai pintar ele no eixo x e no eixo y. Mas de novo, isso aqui dá um problema porque eu não sei o tamanho da imagem e aí eu sei qual é a posição x e y de que eu vou calcular essa imagem. Então eu preciso criar um fator para essas imagens. E esse fator ele vai vir lá no nosso map. Então ele vai vir aqui um width e um height. E aí a gente vai calcular o width e o height do fator, o fator a partir desse width, desse height, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar três variáveis aqui, ó. Scale factor, image width e image height. Esses aqui são os valores que a gente vai receber lá do Flutter. Para não quebrar, a gente deixa tudo como vezes como 1 para não mudar nada, né? Então vai ser vezes o image width vezes o scale factor. Beleza. E aqui vai ser vezes o image height vezes o scale factor. Beleza. Os pontos a gente já tem. Agora a gente vai mapear Aqui eu já posso fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra aqui. Wall lines. Aí ela é uma lista de lista de lista. Então, multiplication list. List de float. Porque a lista, o table já é um. Aqui, cara, não é aqui. É aqui. Aí. E aí eu já posso até retornar aqui. Return. Aí vai ser. Qual que é o nome da classe? Result points. Aí eu vou dar o points e o lines. Então, por cada um dos landmarks, eu vou passar aqui pelo landmark.connections, né? Ou seja, e a biblioteca ela já dá as conexões dos pontos. Então, eu consigo através das conexões. Então, se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, a lib já me dá uma linha da conexão dos dois pontos. Então, eu só preciso passar por cada um desses pontos. E aí eu mapeio. Eu estou definindo duas listas, né? Uma lista com a posição x e y do início da linha e a posição x e y do final da linha. Então, segue aquele mesmo esquema lá do image factor e do image width, né? Para que a gente saiba calcular o tamanho das linhas a partir do tamanho da imagem, né? Beleza. A gente precisa definir ali setar os valores dessas imagens aqui. Isso aqui é basicamente os valores dos bitmap. Então, que a gente recebeu aqui. A gente converteu aqui nosso bitmap e aí a gente pode setar direto ali já. Para mim calcular a escala, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso ter o tamanho das imagens, né? Ou seja, já convertido aqui, da imagem que foi convertida e o tamanho da imagem que está vindo do Flutter, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no convert bitmap image, eu vou fazer que esse cara, em vez de receber o byte, eu vou receber todos os argumentos. Beleza. Pegar todos os argumentos, colocar em variáveis. E agora eu tenho o variável do width e do height que está vindo lá do Flutter.
E eu também tenho o width e o height da variável que está local aqui, né? Então eu posso fazer agora a escala. Aí eu posso usar o método min, que é do pacote de úteis aqui do Kotlin, né? Beleza, agora eu já tenho esse cara aqui. Eu posso chamar ele aqui. Vou passar o data para lá, porque o data é todos os meus argumentos. Agora eu vou ter aqui o vol, eu vou ter o bitmap. Não, vou chamar de MP image. Eita, tem que mudar o nome aqui, né? Bytes to MP image. Beleza. Bytes MP image. O detect espera um MP image. Então aqui eu vou passar um MP image. Aí aqui eu vou ter o landmarks. Landmarks results. Vou botar o nome de qual que é o nome que está esperando results. Vou botar results. E aí eu vou chamar o map to points. De results. Ah, eu não posso chamar de results. Ah, posso quitar results. E aí eu vou chamar ele de points. 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 Beleza. E aí eu vou mandar de volta pro Flutter, né? Como é que eu mando de volta? Eu pego esse result aqui e dou um success.points. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar essa galera toda ao redor de um try-catch. Para quê? Para que se acontecer qualquer exceção, a gente consiga pegar lá no Flutter também. Então eu vou dar aqui um add exception genérico, né? E vou dar um result.error. E aí ele espera três parâmetros. O primeiro parâmetro é a tag. O segundo parâmetro é a mensagem. Então vou chamar. E o terceiro parâmetro é o vou chamar ele, eu vou pegar o stack trace completo. Esse cara aqui, ele é um result points. Essa classe aqui ela não existe lá no Flutter, então do jeito que a gente está fazendo aqui não vai funcionar. A gente vai fazer o seguinte, vamos criar um map direto aqui e vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar assim, points. Aí aqui no Kotlin é assim, ó, to. Aí eu vou pegar aqui eu vou chamar esse cara de outro nome, mano. Deixa assim mesmo. Points to points. E aí aqui vai ser. Aí falta uma vírgula aqui. Aqui é opcional. E aqui vai ser lines to lines. Aqui do lado do Kotlin é isso. Vamos testar não a comunicação. Vamos testar só se não quebrou nada. Que se ele tiver. Se a gente tiver escrito alguma coisa errada aqui, ele vai quebrar. A gente precisa mais desse bitmap aqui. Então vamos voltar lá para o VS Code. Aqui no Flutter, vamos rodar de novo, né? Beleza. Não quebrou. Ou seja, nossa implementação, essa implementação aqui pelo menos não tem nada errado. Em questão de sintaxe, alguma coisa do tipo. Simplesmente não quebrou. Vamos mandar uma imagem para lá e vamos ver como que está voltando. Como é que a gente vai mandar essa imagem? A gente está recebendo ela aqui. A gente vai criar um método aqui, ó, vou chamar ele de handMarker. Set handMarker. A gente vai fazer já um teste aqui. Se aquela imagem que a gente pegou ali é igual a nulo. Vai fazer um no safetyzão básico aqui para não quebrar nada. Beleza. Como que a gente vai testar? Vamos botar tudo num try-catch já de cara, porque o que a gente vai precisar, como a gente está mandando o erro de lá para cá, a gente pode pegar esses erros aqui. Como que a gente faz comunicação aqui do Flutter pro
nativo, né? A gente utiliza uma classe chamada, vou chamar ela de method channel, e ela é uma função aqui, ó, method channel. E aí ela espera que um nome, né, que é o nome do nosso canal que a gente criou lá. O nome que a gente criou é esse aqui, ó, o channel name, né? Então a gente vai passar esse channel name para lá. Pá, beleza. Aqui eu vou botar ali como const, né? Ponto e vírgulas em básico. E agora a gente vai mandar para lá. Como é que a gente manda? A gente manda dar um nome para o método, né? Então a gente vai chamar esse método aqui, ó, esse método channel invoke method. Então ele está invocando um método. Qual é o método que a gente está invocando? Está invocando esse método aqui, ó. E esse cara espera os argumentos aqui como segundo parâmetro. E aí, como a gente está passando os argumentos aqui como um map, então a gente vai criar um map aqui do lado do Flutter. E qual que é os parâmetros que a gente está passando para lá? Beleza. Esses bytes aqui, como é que eu vou passar ele para lá? Como é que eu vou pegar esses bytes? Eu aqui no esse arquivo aqui do tipo xfile do próprio media do PicImage, do Image Picker, né? Ele já tem a funçãozinha. Então eu posso só dar um var aqui bytes await, que ela é assíncrona, né? Então imagem ponto read, read a byte. Eu imprimi esse cara aqui, ele é uma lista de vários bytes, então o Kotlin ele consegue entender isso. Então se eu passar ele desse jeito para lá, ele ele vai funcionar. Então, beleza. Como que eu pego o retorno lá? Aqui no invoke method, ele é um await. E aí eu pego aqui um var result. Beleza. Eu só estou printando, eu não tô manipulando nada ainda aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, mostrar aqui o mobile de novo e vamos pegar aqui uma imagem. Eu tenho uma na galeria aqui, ó, de uma mão. E se eu clicar aqui no mark, ele vai chamar esse método, vai mandar lá a imagem, vai converter ela em bytes, vai mandar ela para o Kotlin vai fazer o processamento do MediaPipe, vai me mandar uma lista de inteiros, de floats de volta, né? Então, se eu marcar aqui, quebrou. Tá, quebrou porque eu estou mandando esses caras como inteiro, né? Então eu preciso ir lá no Kotlin aqui, ó, tô esperando receber eles, tô mandando eles como float, né? Aqui, ó, como double. E estou esperando eles receber como inteiro. Ah, as conversões de tipo eu falei, né? Elas dão trabalho. Então só dá um toint aqui. Dou um toint aqui. Beleza. Agora vocês podem ver aqui, ó, que a gente recebeu uma lista com vários floats aqui. E aí a gente tem separada pelos points, os points e as linhas. Agora a gente só precisa pintar, né? Pintar na imagem esses pontos que a gente recebeu lá. Eu até criei duas variáveis aqui, ó, uma lista do tipo offset, né? Que é basicamente as posições x e y, né? A gente vai converter aqueles valores que a gente recebeu lá para esses dois aí. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai percorrer por cada um deles. Vamos na posição 0, na posição 1. Mesma coisa para a segunda posição, como é uma lista de lista, então aqui vai ser 1, 0. Vou criar aqui um componente chamado Painter, Custom Painter. Não, Paint Image. Que a gente vai usar o próprio Canvas para pintar isso, né? A gente vai chamar ele aqui de Image Painter. Aí esse cara vai estender o Custom Painter. E esse Painter ele já tem uns dois override aqui, que é o Canvas, onde a gente vai tirar esse build aqui. Não tem esse build, só retorno true aqui, só para ele atualizar sempre, né? E aqui é onde a gente vai pintar nossos pontos e nossas linhas, utilizando o canvas do Flutter, né? E aí a gente vai receber nossos pontos e nossas linhas aqui. Vamos
receber os dois. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai, primeira coisa, definir um painter aqui. Final painter. Eu vou chamar de, por enquanto, só os points. Aí eu vou criar um painter. Opa! Paint. Os pontos é isso, não precisa tanta coisa. E aí aqui no Canvas, eu consigo dar um draw point, porque ele já tem um método para isso. E aí ele espera receber o point mode, a lista de pontos e o paint. Então, point mode, ponto, points, os pontos e o paint, que vai ser o paint points. Pronto. Aqui no segundo container, eu posso fazer o seguinte, aqui no child dele, eu vou chamar um custom painter aqui. Aí ele recebe um painter, e aí o painter é o nosso image, é o nosso paint. Como é que é o nome da nossa classe lá, mano? Image painter, beleza? E aí o nosso image painter recebe os nossos pontos e nossas linhas. Beleza, carregou aqui. Vamos tentar de novo, né? Vamos selecionar a mão e vamos dar um mark. Voilá! Os pontos foram pintados, né? Tá bonitinho. Agora a gente precisa pintar só as linhas, né? Então as linhas mesma coisa. É, Só que as linhas é uma lista de linha, né? Então uma lista de lista, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vai criar um outro pointer aqui. Aí beleza, eu tô pintando os pontos, agora eu vou pintar as linhas. Eu vou pintar as linhas antes porque eu preciso para que as linhas fiquem por baixo dos pontos, né? A linha na posição 0 e a linha na posição 1 e o nosso painter. Isso aqui deve ser suficiente para pintar as... Como é só no Flutter, eu não preciso restartar de novo, só dar um hot reload aqui, ele deve funcionar. Com isso aqui já deve ser suficiente também para pintar as linhas. Olha lá. É isso aí. Nossa, ficou muito grande, né? Deixa eu botar o contrário. Vou botar as linhas mais pontos maiores. Beleza. Então, refresh. Load. Ah, é isso aí. Carregar de novo. Pronto. Com isso, você consegue fazer a utilização de processamento de imagens com código nativo para qualquer coisa, né? Se você só precisa saber um pouquinho ali de Kotlin e você instala as dependências ali do lado do nativo. Então, por exemplo, aqui eu usei uma implementação bem simples de imagem. O intuito do vídeo é mostrar o conceito dessa comunicação ali do Flutter com o nativo. Basicamente, a gente só está usando o Flutter para renderizar a imagem. Todo o processamento está acontecendo no nativo. É isso. Eu acho que deu para me explicar bem o que eu queria, né? A maioria dessas implementações feitas pelo Google, provavelmente de forma bem mais performática, mas fica o conhecimento aí de você saber que dá para fazer isso do lado do nativo, né? É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que eu tenha deixado claro tudo que eu quis trazer. E deixa aquela força, né? Dê um like aí no canal, compartilhe os vídeos que nós estamos aí tentando aí trazer um pouco mais de conhecimento para a comunidade. Então é isso, valeu e até a próxima.